gente? Eu vou colocar aqui, que eu vou colocar no Instagram também esse de hoje, porque é um dia especial, né? Dia das Mães. Vamos colocar um filtrex aqui, né? Para deixar a pessoa mais bonita. E aqui no YouTube não tem como, né, gente? A gente tem que ficar com essa cara mesmo. Mas tá tudo certo. Então, hoje, como é Dia das Mães, eu quis trazer alguma coisa diferente, especial. Então, além da gente ler o Provérbios 14, né, que é o dia de hoje, eu separei alguns trechinhos desse livro aqui, como flechas, e um trechinho desse livro aqui, que é um livro que Deus fez uma coisa muito profunda na minha vida através dele, que é Em Busca da Alma Feminina, que é do John e da Stacy. São dois livros muito especiais, né, e que falam sobre família, que falam sobre ser mãe, ser pai, e é uma coisa muito importante. Hoje eu acordei assim, né? Minha filha tá dormindo, dormir na casa da madrinha dela, e ela vai na igreja com a madrinha dela. Daí eu falei assim: nossa, o que eu vou fazer hoje com a minha filha, né? E assim, fiquei pensando, nossa, tem tanta coisa que ela quer que eu faça com ela, né? Que tipo, eu tô devendo pra ela. Andar de bicicleta, o dia da beleza, que a correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue parar para fazer aquilo que elas querem fazer, né? A filha menina, ela quer muito fazer coisa de mãe e filha, muito, muito mesmo. Então, e assim como a gente vive nessa correria louca, né? A gente acaba sempre adiando ali aquilo que a gente tem para fazer, o que a gente pode fazer, né? Mas às vezes na correria, porque tudo que a gente faz pelos nossos filhos também, né? O trabalho, limpar uma casa, eu falo isso para Isabela. Falo, filha, às vezes a mamãe tá fazendo o que você quer, mas tudo que eu tô fazendo aqui é por você também. Quando eu limpo uma casa, quando eu faço uma comida, né? Quando eu estou, às vezes, até fazendo alguma coisa para mim, eu também estou fazendo por você, para que você tenha uma boa mãe, a melhor mãe possível, né? Então vamos orar, gente. Querido Deus, amado Pai, hoje é um dia especial, Senhor, Dia das Mães. A gente sabe que o Senhor colocou sobre nós, Deus, uma grande responsabilidade, Pai. Compartilhou conosco, Pai, a bênção de poder gerar. O Senhor podia ter feito de outra forma, Pai. O Senhor podia ter criado todo ser humano do pó da terra e soprado a vida nele, mas o Senhor escolheu nós, mulheres, para ser concebida uma vida, para gerar uma vida, para dar luz a uma vida, Senhor. E o Senhor nos ensina a dar luz a muitas outras coisas. Porque em nós o Senhor colocou uma grande missão, Deus, de revelar a sua beleza, Pai, a sua doçura, a sua graça ao mundo. O Senhor nos deu um papel tão especial, o Senhor nos ama tanto, Pai. E o que mais o mundo quer colocar no nosso coração é que o Senhor não nos vê, é que o Senhor não nos enxerga, que o Senhor não vê o nosso trabalho. E muitas vezes isso afasta as mulheres, as mães da sua presença, Pai, principalmente nos momentos de maior intensidade, às vezes uma gestação, né? Às vezes um puerpério, onde tudo está muito intenso. E muitas vezes, em vez dessas mulheres se aproximarem do Senhor, Pai, elas se afastam de Ti. E não tem como, isso é uma coisa que eu sempre vou dizer, Deus, não tem como a gente viver a maternidade sem o Senhor, não tem como. Isso é impossível. E por isso, Deus, eu te peço que o Senhor ajude cada mãe, Pai. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça, Pai, discernimento, entendimento, Pai, de quando fazer, de quando não fazer. Nos dá, Pai, mais do que um curso, Pai, de educação, mais do que um livro, Pai, pode nos ensinar. Porque esse filho, Deus, essa filha que o Senhor nos deu, é seu. É só o Senhor que sabe, que pode nos ajudar, Pai, a ser uma mãe melhor. Perdoa, Deus, as nossas falhas, as nossas dificuldades, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Quando a gente erra com os nossos filhos, dói tanto em nós. Quando a gente vê que estamos falhando, dói tanto em nós, Pai. Mas nos ajuda, Deus, a trilhar um caminho onde a gente ensine realmente os nossos filhos a seguir os teus caminhos, Pai, porque isso é a coisa mais importante que a gente pode fazer pelos nossos filhos, ensinar eles a amar o Senhor. Em nome de Jesus, Deus, eu oro, te louvo, te agradeço. Amém. Então, gente, vamos lá. Ler Provérbios 14, né? Tenho certeza que alguém, né, vai precisar aí disso nesse dia, inclusive eu. Então, lá em Provérbios 14, 1. Toda mulher sábia, né, já começa chulepe, né? Mas tudo bem. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com suas mãos.
Aquele que anda na sua retidão teme o Senhor, mas aquele que é perverso em seus caminhos o despreza. Na boca do tolo há uma vara para o seu orgulho, mas os lábios dos sábios os preservarão. Onde não há bois, o estábulo é limpo, mas pela força do boi há muito crescimento. Uma testemunha fiel não mentirá, mas uma falsa testemunha proferirá mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a encontra, mas o conhecimento é fácil para aquele que entende. Sai da presença de um homem tolo, quando não achares nele o lábio do conhecimento, né? Isso aqui, nossa, cabe tanto pra gente nesse momento de maternidade, né? E, tipo, às vezes tem gente que tem péssimos conselhos, né? E às vezes a gente perde o nosso tempo escutando o que a pessoa tem para dizer, e aquilo muitas vezes acaba contaminando a nossa vida. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a loucura dos tolos é o engano. Os tolos zombam do pecado, mas entre os justos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não intervém na sua alegria. Isso aqui também é muito legal, gente, porque quantas vezes, às vezes a gente teve um dia assim, tava tudo certo, daí daqui a pouco um problema no trânsito ou um problema no trabalho, tipo, tira totalmente a nossa paz, a nossa alegria. Quantas vezes a gente permite que isso aconteça, né? Mas aqui fala isso. E um estranho não intervém na sua alegria. Não é para uma pessoa que você nem sabe quem é intervir no seu dia, no seu momento, né? Às vezes está toda feliz lá com a sua gestação, aí vem alguém falar um monte de bobeira para você. E aí você perde, né? Você estava toda brilhosa, lustrosa, e aí de repente você fica ali totalmente apagada, sem brilho. Não permita que as pessoas façam isso com você, porque quem faz isso é um tolo. A gente tem lido aqui Provérbios e o que ele fala é isso, que a sabedoria é um caminho de vida e que a tolice é um caminho de morte. Então, todas as pessoas que são tolas, que não buscam sabedoria, elas sempre vão estar falando palavras de morte, andando por caminhos de morte. Mas os sábios não andam por esse caminho. E é isso que a gente precisa fazer. O coração, a casa dos ímpios será derrubada, mas o tabernáculo dos retos florescerá. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte, né? Quantas vezes por escolhas ruins, né? A gente achando ali, porque eu falo que isso aqui traz para mim muito essa questão de quantas vezes a gente é superficial quando a gente precisa fazer coisas importantes, né? Eu vejo isso muito nessa questão das coisas importantes da maternidade, né? O parto, o pós-parto, o tempo de ser mãe, né? Às vezes a falta de sabedoria, de escolher bem certas coisas importantes, levam a caminhos de morte, né? A gente tem que realmente buscar a sabedoria no Senhor. Gente, a gente tem que orar nesse momento para tudo. Eu estou passando mal, eu preciso ir num pronto atendimento. Senhor, qual pronto atendimento eu devo ir? Se você tem 3 na sua cidade, ora, fala, Senhor, em qual deles eu vou? Me mostra. Às vezes Deus vai mandar você ir no do SUS, porque lá o plantonista é melhor. Quantas vezes a gente faz isso, gente? A gente não faz, a gente não ora. Uma coisa que eu faço, Deus, onde eu vou estacionar? Deus sempre me mostra, Deus sempre me leva para o lugar certo, onde tem uma vaga esperando por mim. Se Deus se preocupa com essas coisas tão bobas do dia a dia, né? Que tem muita gente que fala, mas nossa, eu não vou ficar gastando tempo de Deus com isso. Pois é, Deus se importa com as pequenas coisas da nossa vida e com as grandes coisas. Eu te digo que gerar um filho, parir um filho, cuidar de um filho é uma coisa muito importante para Deus, mas muito mesmo. E muitas vezes a gente não aproveita a bênção que é ter um Deus muito bom, um Deus que se importa muito com a gente, que nos ama demais e que quer ver a gente bem, que é um Deus que tem planos de paz e não de mal para nós. Mas será que a gente confia nesse Deus, né? Será que a gente realmente crê nesse Deus bom, né? Será que a gente crê? E é isso que a gente precisa sondar o nosso coração. Então, só repetindo aqui o 14:12. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Então, atenção nas escolhas, né? Até no riso o coração é desgostoso e o fim da alegria é tristeza. O apóstata de coração, né, que a gente está falando aqui da apostasia, né, que é aquelas pessoas em que o amor se esfriará, se preencherá de seus próprios caminhos,
e o bom homem se satisfará de si mesmo. O simples acredita em cada palavra, mas o homem prudente olha bem por onde vai. Olha só, muita sabedoria no livro de Provérbios. Eu falo assim que cada provérbio é uma lapada no meio da lata, né? Mas é um livro de sabedoria, gente. O que eu tenho falado para vocês. Vamos ler um provérbio por dia, todos os dias da nossa vida, até a vida acabar. Vai ser uma bênção para a nossa vida, para a nossa família. O homem sábio teme e se aparta do mal, mas o tolo se enfurece e é confiante. Aquele que logo fica irado trata totalmente, tolamente. Ah, com certeza. Você se irou, você já está fazendo bobeira. E o homem de perversas imaginações é odiado. Os simples herdam a loucura, mas os prudentes são coroados com o conhecimento. Os maus se curvam diante dos bons, e os perversos aos portões dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próprio vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Aquele que despreza o seu vizinho peca, mas aquele que tem misericórdia do pobre, feliz é. Não erram os que maquinam o mal, mas a misericórdia e a verdade serão para aqueles que maquinam o bem, né? A justiça de Deus virá sobre todos. Em todo trabalho há lucro, mas o falar dos lábios tende somente a pobreza, né? Em Provérbios fala muito da pessoa que fala sem sabedoria, que fala demais, né? Todo mundo conhece alguém assim, né? Que é aquela pessoa que fala pelos cotovelos, mas aquelas palavras tolas, né? Sem sabedoria. Eu falei, jogar palavras ao vento, né? Mas que muitas vezes, como a palavra que sai do lábio, ela não volta vazia, toda palavra que você diz, ela vai gerar algum efeito, seja no mundo físico, no mundo espiritual ou no mundo emocional. A coroa dos sábios é a sua riqueza, mas a tolice dos tolos é loucura. Uma testemunha verdadeira livra almas, mas uma testemunha enganosa fala mentiras. No temor do Senhor há forte confiança, e seus filhos terão um lugar de refúgio. O temor do Senhor é a fonte da vida para desviar os laços da morte. Na multidão do povo está a honra do rei, mas na falta do povo está a destruição do príncipe. Aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas aquele que é de espírito impaciente exalta a loucura. O coração sadio é vida na carne, mas a inveja é podridão dos ossos. Né? Eu falo, nossa, isso daqui combina tanto com essa questão que a gente vive hoje de rede social, né? Aí você olha a vida da pessoa, você fala, ai, nossa, parece que a vida dela é tão boa, né? Eu só posto coisa boa nas redes sociais, nossa, você olha aquela vida, né? A mulher acabou de ter bebê, passa 3 semanas, já tá com a barriga chapada, né? Daí você olha pra sua vida, fala, meu Deus, você olha lá pra você de pijama, né? Com aquela roupa, tudo esgrenhada, você começa a ficar o quê? Deprimida, né? Porque você começa a invejar literalmente a vida do outro, achando que o jardim, que a grama dela tá muito mais verde que a sua, mal sabe o que está por trás, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, gente, com isso, né? Porque a inveja, muitas vezes a gente fala, a gente tem inveja do que a gente tá vendo, a gente não tem inveja do que a gente não tá vendo, né? Eu lembro que quando eu comprei o meu primeiro carro, eu via que algumas pessoas ficaram meio assim comigo, né? Porque eu sempre fui uma pessoa de vida muito simples. Eu demorei muito tempo para ter um carro meu. E assim, várias vezes, muito ralado para pagar. E às vezes era perceptível que as pessoas achavam que eu era rica, que eu tinha dinheiro. E eu falei assim, nossa, eu queria que elas tivessem, se ela tem inveja de mim, eu quero que ela tenha inveja do tanto que eu tô ralando para pagar isso aqui. Porque muitas vezes a gente vai ter inveja daquilo que a gente olha, né? E parece muito fácil, muito bom, muito tranquilo, mas a gente não sabe o que é a verdade. A gente só vê aquilo ali, o superficial. Na internet a gente só vê o que a pessoa quer mostrar, né? Quantas pessoas estão lá na internet, só love, só love, só love, daqui um tempo tá divorciando, né? Então, assim, mais vale a nossa própria vida com Deus, com a nossa família, com os nossos perrengues, vivendo de verdade, do que achar que a vida do outro é melhor que a nossa, tá? Porque às vezes, na maioria das vezes, não é nada disso. Eles têm os mesmos perrengues que a gente, luta do mesmo jeito que a gente luta, só eles não querem mostrar para ninguém, né? E às vezes a gente fica usando esse tipo de pessoa como referência para nossa vida, e às vezes você tá lá deprimida, mal, achando que você tá feia, que você tá acabada, e na verdade não é nada disso, você tá muito melhor do que a pessoa, né? Então, assim,
tome cuidado com quem você usa de referência, isso é muito importante. Aquele que oprime o pobre afronta o seu Criador, mas aquele que honra tem misericórdia dos pobres. Os perversos são desviados em sua maldade, mas o justo tem esperança em sua morte. A sabedoria repousa no coração daquele que tem entendimento, mas aquele que está no meio dos tolos se faz conhecido. Isso aqui é muito fato, é fato, né, gente? É por isso que lá no Salmão Deus fala para a gente não sentar na roda dos escarnecedores, porque quando a gente se senta com tolo, quando a gente convive demais com pessoas tolas, a gente acaba ficando tola também, né? É muito difícil a gente ficar convivendo com pessoas ignorantes, que não têm conhecimento da palavra, que não vivem o que é certo, a gente rapidamente se contaminar por isso. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é o opróbrio para qualquer povo. O favor do rei é direcionado ao servo sábio, mas a sua ira é contra aquele que causa vergonha. Então, acabou aqui o Provérbios 14. Então, vou ler um pedacinho para vocês desse livro aqui, ó, Em Busca da Alma Feminina, que eu separei aqui, que eu achei bem legal. Por que eu quis trazer isso aqui, gente? Porque às vezes a gente tem dificuldade com a nossa vida de mãe, porque a gente teve problemas com a nossa própria mãe, né? Então aqui ela fala assim: nem todas somos mães, mas todas tivemos uma. Então, todas nós temos alguma história de maternidade, seja ela boa, seja ela ruim. Ela fala aqui um pouquinho, né? Ou desejamos tê-la, né? Uma mãe. O relacionamento entre mãe e filha é algo santo, terno e forte, cheio de minas e cordões umbilicais que se esticam e às vezes se estrangulam. Isso aqui é muito verdade, né, gente? Porque realmente esse é um relacionamento entre mãe e filho. O modo como uma mãe supera esta fase tempestuosa de transição em que a filha passa da infância para a fase adulta pode afetar o relacionamento de ambas para o resto da vida. Eu falo que isso é muito verdade. Eu não sei se vocês se lembram, né, de como foi a época da adolescência, mas para mim foi muito punk, mas muito punk mesmo, muita briga com a minha mãe. Eu falo que demorou muito assim para a gente se recuperar. Aqui ela fala assim, ó, e eu acho que esse aqui é uma das partes mais importantes desse capítulo, que ela fala sobre mãe, filhas e irmãs. Ela fala assim, ó, todas as mulheres são chamadas a ser mães. E todas as mulheres são chamadas a dar à luz. As mulheres dão à luz a todo tipo de coisas. Livros, igrejas, movimentos. As mulheres dão luz a ideias, expressões criativas, ministérios. Damos vida a outros quando as convidamos para entrar nas esferas mais profundas da cura, nas caminhadas mais íntimas com Deus, em uma intimidade mais profunda com Jesus. Todas as mulheres são criadas à imagem de Deus, no sentido que elas geram vida. E muitas vezes a gente olha, né, para a maternidade como algo só de quando você gera literalmente um filho, mas todas nós fomos chamadas para ser mães, mães espirituais, mães adotivas, mães de filho biológico, mãe dos nossos alunos. A gente foi chamada, isso é uma coisa que está dentro da gente. E eu vejo assim como a onda, por exemplo, do feminismo rejeita tanto a maternidade, muitas vezes, né, como se fosse uma coisa muito ruim, muito penosa. É difícil mesmo, porque tudo que é muito importante não é fácil, né? Não é uma coisa que a gente consegue fazer de qualquer jeito, né? Por isso que realmente é trabalhoso, mas a gente precisa olhar para isso com olhos de amor. Então, desse aqui o que eu queria trazer é isso. E esse aqui do livro da Kelly do Luciano Subirá, que fala que é um livro como flechas, ele é bem interessante. Ele fala assim, ó, a responsabilidade dos pais. Ele fala de quem é a responsabilidade de fazer a flecha, que são os nossos filhos, acertar o alvo, que é Cristo. Se na analogia bíblica os filhos são as flechas, então o guerreiro é responsável por lançá-las, representa os pais. O arco e as flechas estão nas mãos deles. Devemos buscar a direção de Deus para eles e, baseado nisso, encaminhá-los a acertarem o alvo, que é Cristo. Aqui, que eu acho bem interessante, porque Deus interferiria na escolha do nome de um filho. Falei, gente, eu não posso deixar de falar disso, porque eu acho isso muito importante. A gente escolhendo nome de filho, porque o nome
da moda agora é Theo, Ravi. Davi sempre vai ser o nome da moda, né, gente? Mas qual o nome que tá na moda também? Enzo. Agora os nomes da moda é nome pequeno, né? Nome com 3 letras, 4 letras. Então, o nome dos nossos filhos, por exemplo, tem um peso enorme. Por quê? Porque o nome fala de identidade. E isso está conectado ao propósito do nosso filho, o propósito que Deus tem para ele. Não estamos dizendo que não temos liberdade para escolher o nome. Escolhemos, né? Eles falam que eles escolheram o nome da Alissa e não receberam uma direção. O ponto abordado não é sobre ter uma experiência de direção celestial na escolha do nome dos filhos, mas é saber a importância de buscarmos tanto a orientação do alto como o cumprimento do projeto celestial na vida deles. Uma coisa que é importante, quando a gente escolhe o nome dos filhos, o significado daquele nome, a gente vai estar declarando toda vez que a gente é uma criança, né? Então, tem nomes que não têm bom significado. E aí você vai estar o tempo todo dizendo, por exemplo, né? Vou dar eu não sei, agora não vem nada na minha cabeça, mas, por exemplo, um nome que tem um significado ruim, sei lá, vamos imaginar que. É que eu não quero falar o nome, senão eu vou ficar achando que eu tô falando. Mas eu não pensava no nome qualquer e o significado daquele nome daquela criança não fosse um nome bom, né? Não fosse um significado bom. E aí a gente fica lá a vida toda, aquela pessoa sendo chamada por aquele nome, a gente está profetizando aquilo sobre a vida da criança, né? E aí tem uma parte que ela fala assim: se todos os pais discernissem o destino profético de seus filhos e usassem a fé em favor deles, quão grande isso seria, né? Então a gente tem uma responsabilidade como pai muito grande, né? Ela até dá o exemplo aqui de Joquebede, quando ela pega Moisés e põe no cesto, ela tinha muita certeza do propósito que Deus tinha sobre a vida do filho dela, né? Ela fez aquilo, não foi porque ela é a mãe, mas é porque ela temia o Senhor e ela teve uma direção de Deus para fazer aquilo, gente. Tudo aquilo que aconteceu na vida de Moisés foi para que ele um dia libertasse o povo de Israel, né? Maria engravidou de Jesus, Deus tinha um propósito na vida de Jesus, todo filho gerado debaixo da bênção de Deus, Deus permitiu que uma criança viesse ao mundo, independente das circunstâncias. Deus tem um propósito, uma missão. E o nosso papel como pai e mãe é ajudar os nossos filhos. E algo que, para mim, tem sido uma fonte de oração muito grande é o capítulo da Bíblia que diz que no fim dos tempos o coração dos filhos se converteriam aos pais e dos pais aos filhos. Porque que o amor já se esfriou, a gente já sabe, né? Que o amor está frio, está gelado, até entre filhos e pais e mães, né? Muitas pessoas trocando a maternidade por ser mãe e pai de pet, né? E isso é uma coisa muito séria. E é um preditor do fim dos tempos mesmo, né? Então, vai acontecer, o amor entre as pessoas se esfriará. Mas faça essa oração todos os dias. Senhor, faz com que o meu coração se converta aos meus filhos, e o coração dos meus filhos se converta aos pais, porque isso faz com que o nosso coração de filho de Deus se converta a Deus e o coração de Deus também se converta a nós. Né? A gente precisa disso para que a gente possa suportar as últimas contrações, né? O expulsivo chegando, né? A gente está aí indo para a fase ativa do trabalho de parto, da volta de Jesus, né? Então eu falei isso para uma mãe esses dias, eu falei: você consegue imaginar que Deus usa a analogia do trabalho de parto para falar da volta de Jesus? Quando o seu filho nasce, é para ser um lembrete para nós que Jesus está voltando, que aquela alegria que você sentiu, aquele êxtase, meu Deus, realmente Jesus vai vir como tipo assim, um negócio intenso, forte, e ele não vai avisar nem o dia nem a hora. Por isso que a volta disso é comparada com o trabalho de parto, porque você não sabe a hora nem o momento. Você pode estar na fila do banco lá, começa a contração, daqui a pouco a criança está nascendo. Né? Então Deus tem um propósito em todas as coisas. Ele tem um propósito na vida dos nossos filhos. O nosso propósito agora é preparar o caminho para o Senhor. Então, que a gente possa viver isso com intensidade, com amor, né? E entregando ao Senhor tudo aquilo que a gente puder. Deus te ama muito. Deus ama muito você, mamãe.
Ele tem olhado e visto o seu sofrimento, ele tem visto as suas dores, ele quer te curar, né? Você que é mãe, que você não teve uma mãe legal, que você nem teve mãe, você foi abandonada. Deus te enxerga e Deus te cura. Abre o seu coração, permita o Senhor curar você para que você possa ser livre para ser mãe do seu filho. Quando a gente não perdoa, quando a gente fica com aquela mágoa ali, a gente não consegue desenvolver uma boa maternidade, a gente vai estar sempre amarrada, sempre como uma filha ferida ali que não vai conseguir muitas vezes derramar o amor que a gente pode, porque tem ainda uma criança ferida ali. É tempo de perdoar, é tempo de converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, e preparar o caminho para o Senhor, tem que ser o nosso maior objetivo. Então, Deus está levantando mulheres, levantando exércitos para que possa cumprir o chamado de Deus para a vida de cada um. Primeiro, mulher, Deus ama você. Depois ele ama o seu filho, porque é diferente. Ele tem uma coisa pessoal com o seu bebê, ele tem uma coisa pessoal com você. Então, as pessoas tratam tanto a mulher como alguém que está carregando uma criança, não uma mulher que está gerando uma vida que também é de Deus. Mas Deus olha para você também, né? Então, parece que quando você é engravida, quando você tem um bebê, todo mundo esquece que aquela mulher existe e foca no bebê, mas Deus não faz isso. Ele está olhando para você o tempo todo e está perguntando para você o que você quer que eu te faça, o que você precisa. Bata e a porta será aberta. Busque que você vai me encontrar. Então, tudo que a gente precisa, tudo que a gente busca para preencher a nossa alma, para nos dar satisfação, isso está em Deus. A gente não vai encontrar em nenhum outro lugar. E não a gente pode ter 10 filhos, a gente pode arrumar um marido, largar dele, arrumar outro. A gente nunca vai ser satisfeita, nunca. Só Deus satisfaz a nossa alma carente, a nossa alma necessitada. Somente o Senhor tem poder para fazer isso. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar ali batendo cabeça, tentando buscar nas pessoas, que as pessoas nos preencham e a gente vai ser frustrada para o resto da vida. Então tá na hora da gente parar de olhar para as coisas terrenas e olhar para lá, para a eternidade, que é onde a gente vai viver, né? Eu quero viver lá, gente, eu não quero ficar aqui, não. Eu quero ver Jesus, né? Então, esse tem que ser o nosso maior propósito: viver para uma vida da eternidade, criar os nossos filhos para que ele ame Jesus. E assim a nossa vida vai ser difícil, sim, porque a gente vai ter aflição, né? Mas Jesus venceu, nós vamos vencer também. Porém, se a gente viver isso com Jesus, confiando nele, amando ele, vai ser mais fácil, vai ser mais leve. A gente vai saber de onde vem nossa força. E é isso. Vocês são muito amadas pelo Senhor, vocês são desejadas por Ele. Ele anseia ouvir a sua voz, ouvir você chamar por Ele. E é isso que a gente precisa fazer. Parar um pouquinho ali, o tempo que a gente tiver, às vezes num banho, conversar com o Senhor, derramar nossa alma para Ele, falar para Ele aquilo que tem nos magoado, aquilo que tem sentido falta. E Deus tem poder para nos preencher em tudo que a gente precisa. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima. Até dia 31 a gente termina aí os provérbios. Deus abençoe. Descartar.